Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já se inscreveu? Ativou o sininho? Porque você sabe, toda semana tem assunto novo, então pega o café que hoje nós vamos falar do que deu errado na rotina. Gente, eu sou professora há mais de 30 anos e se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que a gente estuda, planeja com carinho, faz aquele planejamento lindo, às vezes até no domingo à noite, né? Mas aí chega na segunda-feira e é muito bom quando a gente acerta, mas quando sai tudo fora dos eixos, já aconteceu com você? Com certeza, né? Não é sobre fracasso, não. É sobre aprendizado. É sobre errar, refletir e tentar de novo, de um jeito diferente. E foi pensando nisso que eu trouxe hoje 3 exemplos de atividades que foram planejadas e que simplesmente não funcionaram. Vou contar o que eu fiz, por que não deu certo, o que a BNCC me ajudou a enxergar e o mais importante, o que pode ser feito de diferente. Então vamos começar com aquela vivência musical perfeita que eu planejei, achei que ia bombar, mas deu vontade de sair correndo para pedir ajuda. Aquela atividade clássica. Eu planejei uma roda de música com uma turminha de 2, 3 anos. Gente, eu caprichei, viu? Escolhi músicas animadas, ensaiei coreografia em casa, separei instrumentos musicais para todas as crianças. O objetivo era trabalhar aquele campo da BNCC, traços, sons, cores e formas. Especificamente, o objetivo de usar diferentes fontes sonoras em brincadeiras cantadas. Só que na prática, sabe o que foi que aconteceu? Em 3 minutos! Era disputa de chocalho, crianças saindo da roda, choro, porque o barulho estava muito alto. Um caos. E eu ali no meio da sala pensando, cadê a minha atividade linda? Cadê a minha coreografia? O que foi que eu aprendi com isso? A criança de 2, 3 anos, ela não quer coreografia, ela quer explorar. O erro foi meu, de achar que a roda organizada era o caminho. Na verdade, eu deveria ter oferecido a música como uma exploração sonora. Colocar a música mais baixinha, espalhar os instrumentos no chão e deixar cada criança descobrir do seu jeito. Algumas iam dançar sozinhas, outras iam bater o chocalho no chão e tá tudo bem. Isso respeita muito mais o campo, o eu, o outro e o nós, porque a criança aprende no tempo dela, sem pressão. E olha, o que eu descrevi é tão importante porque toca num ponto central da nossa prática. A diferença entre o que a gente quer ensinar e o que a criança precisa vivenciar. Eu falei uma palavra-chave, viu? Que eu quero reforçar: explorar. E essa postura de observar e se adaptar é o que a gente chama de intencionalidade pedagógica de verdade. Não é a intencionalidade de aplicar um plano, mas é de estar presente, atenta e ajustar a rota conforme a necessidade do grupo. Às vezes a gente acha que ser intencional é chegar com tudo pronto, mas não é não. Ser intencional é também saber recuar, oferecer possibilidades e deixar a criança protagonizar. E criança bem pequena, que está nessa fase de explorar, é sempre surpreendente. Essa é uma grande verdade. Eu ainda tenho outra situação que retrata bem essas surpresas que a gente pode ter. Essa situação me marcou, viu? Porque eu planejei uma massinha de modelar caseira, com essência de baunilha para uma turminha de 3 anos. A ideia era explorar texturas e cheiros, trabalhar o campo corpo, gestos e movimentos. Tudo lindo, maravilhoso, cheiroso, delicioso. Pois é, tão delicioso que metade da turma colocou a massinha na boca. E não era fome não, viu? Era o cheiro. Tem cheiro de comida? Então vai pra boca, né? Hipótese infantil pura. E eu ali tentando entender por que ninguém queria modelar. Olha só a importância de conhecermos os marcos do desenvolvimento de cada fase da criança. Para uma criança de 3 anos, a expressão não pode comer não é suficiente quando o impulso é mais forte que o controle inibitório, que ainda está se formando. Mesmo que você prepare o terreno, conversando sobre o que vai acontecer, orientando o uso do material, se é uma turminha de 3 anos, ainda há crianças que levam tudo à boca
e sempre há, viu, gente? A responsabilidade é nossa de oferecer materiais que não ofereçam risco ou que sejam intencionalmente comestíveis. E quando eu ofereci uma massinha com cheiro de baunilha, eu criei uma informação sensorial contraditória. A visão e o tato diziam massinha de modelar, mas o olfato gritava comida. Para o cérebro em desenvolvimento, o cheiro venceu. Aí na BNCC, no campo corpo, gestos e movimentos, nos lembra que as crianças exploram o mundo usando o corpo inteiro. E a boca é parte legítima desse corpo explorador, especialmente nessa faixa etária. E eu te conto o que eu aprendi com essa vivência. A BNCC fala dos direitos de aprendizagem. Um deles é explorar. E explorar para uma criança pequena envolve todos os sentidos: tato, olfato, paladar. Se o cheiro remete à comida, a boca vai ser testada. Não tem jeito. O que eu poderia ter feito? Ou usar uma massinha sem cheiro atrativo, ou melhor ainda, fazer uma massinha comestível de farinha e água e transformar aquilo em uma exploração segura. Aprendi também a importância de criar um ritual de exploração consciente. Antes de entregar qualquer material, sentar com as crianças, apresentar os materiais, fazer perguntas. Isso trabalha o campo escuta, fala, pensamento e imaginação, porque as crianças estão verbalizando hipóteses. Portanto, conhecer os marcos do desenvolvimento te poupa de um planejamento inadequado. E conhecer os objetivos de aprendizagem para cada idade te dará um caminho, o que esperar, o que oferecer e como desafiar cada criança. Conhecer a BNCC e os marcos do desenvolvimento é o que separa o planejamento achismo do planejamento intencional. Se você não sabe que uma criança de 2 anos está no auge da exploração oral, vai se frustrar quando ela colocar a massinha na boca. E se você não sabe que aos 4 anos o controle inibitório está se formando, vai achar que a criança é desobediente por não seguir regras complexas. E com as crianças um pouco maiores, qual foi a experiência mais desafiadora que eu vivenciei? Essa é bem engraçada. A minha turminha plantou feijão no algodão. Uma tradição, né? Acompanhamos o crescimento por dias, trabalhamos a história do João e o pé de feijão. E depois de alguns dias, eu pedi para desenharem sobre a atividade de plantar o feijão. Eu imaginei que seria um desenho de observação das etapas, não é? Com o desenho do antes e do depois. Mas sabe o que foi que eles desenharam? Feijões gigantes que subiam até o céu, feijões com monstros embaixo, feijões que viraram árvores mágicas. Ninguém desenhou, gente, o feijão de verdade e o processo do crescimento. Então, o que foi que eu aprendi? No começo, confesso que eu fiquei frustrada. Aí caiu a ficha. A fantasia é a ferramenta que a criança usa para processar o mundo. Eles estavam envolvidos com a história do João e o pé de feijão. Se eu tivesse esclarecido a proposta, explicando que deveriam desenhar o feijão de verdade e em seguida pedido que criassem uma história sobre o nosso feijão, eu teria acolhido os dois mundos. A BNCC não engessa a criatividade, ela dá norte. O erro foi meu, de querer controlar demais o resultado. Então, pessoal, o que fica de tudo isso? A BNCC é um guia maravilhoso, mas não é uma receita de bolo. Ela nos lembra que a criança é um sujeito de direitos, que aprende brincando, explorando, participando e convivendo. Quando o planejamento falha, na maioria das vezes é porque a gente colocou a nossa vontade acima da necessidade genuína da criança. Então, o segredo é observar, refletir e se adaptar. É ter a humildade de dizer: isso não funcionou, então vamos tentar de outro jeito. E vocês, já passaram por situações parecidas? Me conta aqui nos comentários. Vamos trocar experiências, porque essa profissão é feita de trocas, de acolhimento e de aprendizado coletivo.
Se você gostou desse papo sincero, dá aquele like, compartilhe com os colegas professores e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima conversa.